Cruzeiro tá pronto aí para anunciar um novo técnico? Em que pé estão as negociações, as tratativas? Já tem gente dizendo que o Portuga se despede lá no final de semana e chega pra cá. Como é que estão as coisas? Me conta. Ô João, pois é, será na segunda-feira, porque a equipe do Al Ain terá um desafio contra o Al Rayyan e o jogo será às 11 da manhã, hora de Brasília. E pelo que apuramos nesta sexta-feira, o Cruzeiro já está palavrado aí com o venezuelano, né, que é filho de imigrantes portugueses, o Leonardo Jardim, 50 anos, que chegou recentemente, né, no clube dos Emirados Árabes, em novembro, fez aí 14 jogos, somando 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o Cruzeiro teve ele como o plano A depois de não ter tido sucesso na negociação com o Renato Gaúcho, né? Divergência aí na questão salarial. O Cruzeiro passou para outro plano que não era o inicial, de ter um técnico estrangeiro. Isso acabou acontecendo pela falta de técnico brasileiro à altura do planejamento do Cruzeiro no mercado, até chegar ao nome do Leonardo Jardim. Cruzeiro está apalavrado com o técnico. Pelo entendimento de ambas as partes, a rescisão de contrato não vai precisar ter nenhum tipo de pagamento de multa. Então, o Al Ain não vem dificultando a saída do Leonardo Jardim, o que facilita para o Cruzeiro, até mesmo em termos salariais, que a gente sabe que é um alto investimento por tudo que o técnico já conquistou também na carreira. A gente destaca em 2017, foi campeão francês pelo Mônaco, acabou também chegando à semifinal da Liga dos Campeões. Então, é o Leonardo Jardim o nome do momento, o nome que na segunda-feira, ele ontem inclusive pelo Campeonato Árabe, concedeu uma entrevista coletiva, desmentindo, falando que o Cruzeiro ainda não está fechado com ele, mas tudo isso porque ainda tem contrato vigente com o Al Ain. Então vamos aguardar depois do jogo de segunda-feira, quando ele terá a rescisão concretizada, aí sim já projetando todo o protocolo jurídico para assinar com o Cruzeiro e vir para Belo Horizonte. Lembrando, João, o Cruzeiro tem uma próxima semana muito corrida, tem jogo contra o América, tem clássico também no final de semana contra o Atlético, e o Leonardo acabou, né, saindo de lá na segunda-feira, deve chegar no meio da próxima semana. Leonardo Jardim é o nome da vez. Leonardo é a rotativa do rádio e o novo técnico do Cruzeiro, Rubens Júnior. Ô João, e olha só, o assunto no bloco passado era, né, os Emirados Árabes, onde o Neymar levantou uma boa grana, e quem vai chegar também com o cofre cheio, e quando será concretizado o Leonardo Jardim, ele que depois que saiu do Mônaco em 2020, olha só, passou na Arábia pelo Al Hilal, passou pelo Al Ahly, pelo Al Rayyan e agora está no Al Ain. Que bom que foi pra ele, hein? Que é isso, hein? Então são 4 clubes nos Emirados Árabes que esteve o Leonardo Jardim hoje com 50 anos. Muita gente se pergunta o porquê deixar agora, né, o Al Ain, depois de apenas 4 meses à frente do comando. Chegou em novembro, já para abrir mão de uma multa rescisória, né, do seu salário. Não é que o Cruzeiro vai pagar pouco para o técnico, vai pagar um bom salário. Só que são 4 anos trabalhando nos Emirados, o Leonardo Jardim. E olha só, João, ele quer voltar a ter gosto pelo futebol. Essa é a nossa apuração. Olha só, e é um bom termo, né, Ale? Porque, sinceramente, o cara chega uma hora na vida dele que ele fala o seguinte: pô, dinheiro eu já tenho. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer chuva, se eu não fizer muita bobagem, vou pagar as contas, né? Não vai atrasar a CEMIG nem a Copasa. Agora, chega uma hora que o cara quer ter um objetivo competitivo, o cara quer falar o seguinte: pô, quero levantar caneco, quero ser reconhecido, quero conquistar uma carreira, uma trajetória. O Hulk falou isso no programa que fizemos domingo na CNN. Ele disse o seguinte: chegou uma hora que eu falei, eu quero voltar pro meu país, quero construir uma trajetória, quero ser campeão, quero ser reconhecido. O cara fala o seguinte: vou pro Brasil, é um mercado hoje aberto pros técnicos do mundo, país pentacampeão, vou construir uma respeitabilidade lá. Porque se fosse para competir, não é dinheiro que tá trazendo o cara para cá. O Pedro pode fazer qualquer proposta que for, que não vai comparar com o que o cara pode ganhar lá no futebol árabe. Então, o que
tá trazendo o cara pra cá é a vontade de construir trajetória, né? Ser ídolo de uma grande torcida. Sabe quem falou exatamente sobre isso que você tá citando? O Jorge Jesus. Jorge Jesus falou que de vez em quando ele vai deitar na cama dele, evidentemente que não conheço a patroa dele, mas pelo que a gente percebe, ele vai dormir direto, nem dá aquele sabe? E aí ele fica lembrando do Maracanã lotado, gritando o nome dele. Que é uma das coisas, deve ser uma das coisas mais emocionantes da vida. Você já passou por isso no Jogo das Estrelas, né, Lê? Com o Zico, mas acho que ali tava meio sem. Que tem o jogo do Zico, tem o jogo do Zico mesmo, que joga o principal. Esse aí você não foi, né? Só joga o jogador fera. Aí antes da preliminar, joga eu, a Ludmilla, o Nego do Borel, sabe? Joga essa Bem Brasil. Uns 3 vezes BBB. Isso, esses caras bonitos aí, os caras que vão no vestiário lá. E aí tava meio pobre desse dia, daí eles... Mas enfim, ele falou isso que você falou, que ele, que de vez em quando ele fica lembrando, cara, de noite fica lembrando os caras, mister, não sei o que, gritando Maracanã lotado, tem isso. Tem uma coisa também que o Léo Jardim, ele teve alguns desentendimentos lá com o pessoal da direção, ele é um cara de gênio forte, tem personalidade forte, é um cara que, assim, não leva muito desaforo também. E juntou tudo isso com um projeto vitorioso. O futebol brasileiro, ele tem chamado a atenção mesmo. Você vê que a gente tá falando da volta do Neymar, mas voltou o Oscar também. O Lucas voltou outro dia, o Hulk voltou um pouco mais atrás. Você tem ainda um tempo maior. Você tem ali o Rafinha, o Felipe Luiz. Você tem alguns jogadores importantes que resolveram jogar no Brasil na parte final da carreira. E o futebol brasileiro tem chamado a atenção, acho que é uma ótima oportunidade. Eu não tenho dúvida que o Léo Jardim é um grande treinador, ô João. Eu tenho dúvida se ele é um grande treinador para esse elenco do Cruzeiro. Mas isso a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, ok? Que o time tem condição de jogar bem, a gente já viu. Qual é o estilo de jogo que o torcedor do Cruzeiro pode esperar de um Cruzeiro do Léo Jardim com as peças que ele terá à disposição? Ele naturalmente, assim, é da característica dele ser bem ofensivo, mas por isso que eu falei que não sei se casa tanto, porque ele tem muita intensidade, muita velocidade, uma transição muito rápida, e eu não sei se ele tem esses jogadores à disposição, pelo menos as grandes contratações, mas eu espero que, como grande treinador que ele faça as adaptações, né? Porque pra mim, o João, o treinador que é fera mesmo, ele não impõe a sua convicção, o seu estilo de jogo, independente do material que ele tem na mão. Ele vai adaptando o que ele pensa do futebol para a característica dos caras que ele tem, principalmente dos principais. E eu espero muito que ele faça isso, acho que tem toda a condição para que execute um grande trabalho no Cruzeiro. Agora, eu até troquei uma ideia com você ontem por WhatsApp, durante o jogo do Cruzeiro. Futebol tem algumas mensagens diretas, mas tem algumas que são indiretas. O jogo de ontem, se o Cruzeiro tivesse com o Fernando Diniz, teria feito 4 no Itabirito, pelo simples motivo do time do Itabirito ser ruim demais? Ou o jogo de ontem foi um recado da turma, tipo assim, tiraram o que atrapalhava, agora vão jogar bola, gente? Realmente o time do Itabirito não é bom. É a pior equipe do campeonato nesse momento. Mas o último jogo do Cruzeiro com o Diniz, ele empatou com o Betim por 1-1, ok? Guarda esse resultado. O Itabirito, por exemplo, perdeu pro Betim de 1-0. Entendeu? Então o Betim, que o Cruzeiro empatou, ganhou de 1-0 do Itabirito. Então assim, eu acho que depende muito mais do Cruzeiro, mas não é só contra o Itabirito, contra o Tombense, com todo respeito que faz um grande trabalho o Atlético, o Betim e alguns outros times do Campeonato Mineiro. Depende do Cruzeiro. Eu até, conversando aqui e ali, viu, o João, os caras não desgostam do Diniz como pessoa, não desgostam. Só que o estilo que ele quer impor para esse grupo não tem química, não tem nem sentido. Eu vou trazer um dado aqui que eu apurei nos bastidores do Cruzeiro. O Cruzeiro teve, nos 4 meses finais do ano, com o Diniz de técnico, o dobro de lesões que teve no resto do ano inteiro. Olha, isso aí é... O dobro de lesões que teve no resto do ano todo. Por quê? Porque o Diniz
força demais o atleta para tentar impor o jeito que ele quer que o time Exatamente. jogue. E é exatamente o que você disse agora há pouco. Nem sempre o jogador que você tem a característica que o técnico gosta. De vez em quando, o técnico também tem que se adaptar um pouco ao estilo do jogador que ele tem à disposição. Claro. É a mesma coisa que você fala pro cara o seguinte: não, você vai fazer um jantar vegetariano. O que você tem à disposição? Maminha, picanha, linguiça e fraldinha. Graças a Deus. Como é que o cara vai fazer jantar vegetariano, meu amigo? Graças a Deus, né? Eu até prefiro o churrasco. Porque os caras falam assim, mas ele fica... João, para ter aquele jogo lá que realmente não mostrou a sua eficiência, mas para ter aquele jogo de sair tocando dentro do gol praticamente, cada vez que o cara tem a bola, o cara que tem a posse de bola, ele precisa ter duas opções para poder fazer o passe. Então é dois caras que estão entrando nessa linha que é possível receber a bola, se deslocando para receber. Aí esse cara recebeu. É mais dois entrando na linha de passe. E tudo curto, sem progredir muito. Ontem o que aconteceu desde o começo do jogo, você pegava o Fabrício Bruno, você pegava o William, eles davam umas estiningadas diretas ali pro Dudu, e o time do Itabirito tava com muita gente no campo ofensivo para marcar a pressão. O Dudu tava sozinho contra um adversário, sem cobertura. E aí o Dudu fez a sua melhor partida até agora. Por quê? Porque pôde executar um lançamento longo. A bola longa é ruim? Se ela for no peito do meu atacante é ruim? Pra pegar o cara no mano a mano? Você viu um time mais solto, mais leve, você viu o William mais criativo. A informação que eu tenho é o seguinte, que o cara pegava na bola antigamente, ele, toca ali, agora toca aqui. Toca ali, toca ali. Mas você tá falando com... Videogame, né? Não né? Você tá falando com um jogador que, jogador que é vencedor, jogador que já jogou na Europa, jogador de time grande, meu. Olha, é muito difícil acreditar que o estilo de jogo do Fernando Diniz dá certo no curto prazo. Pra dar certo, gente, você tem que trabalhar muito, repetir, com os jogadores certos, com o tipo de peça certa, com a característica adequada. E olhe lá. E dando tudo certo pro jogador, o jogador tá numa fase maravilhosa, tem a Libertadores, é verdade, e graças a Deus que o Fluminense e o Diniz ganharam a Libertadores, mas você vê, né, o Inter perdeu um caminhão de gols, mas um caminhão de gols, então as coisas deram tudo certo, e o futebol tem isso, e eu espero realmente que o Diniz repense algumas situações, porque ele tem boas ideias no futebol, mas no Cruzeiro não deu certo, e ontem, para quem tinha dúvida, o João, crescimento individual de alguns atletas, crescimento coletivo, pra mim ficou muito Acabou claro. Aquele negócio de ter que sair, parecia que o Cruzeiro pra jogar, a bola tinha que sair do goleiro, passar no lateral direito e rodando todo mundo até chegar no atacante. 10 vezes, Pô, não é possível que não pode às vezes fazer uma ligação rápida, sabe? Quanto o Cruzeiro fez. Várias vezes. Então, fala, Rubem Júnior. João, a próxima semana teremos clássicos. O Leonardo Jardim pode chegar aí com desafios complicados pela frente. Teremos o América no Independência na quarta-feira e depois o Atlético no domingo, aquele horário bom e tradicional, né? Das 16h no Gigante da Pampulha. Pro jogo contra o Uberlândia domingo, ainda sem concretizar aí a negociação com o Leonardo Jardim, que deve acontecer na segunda-feira pelo entendimento de ambas as partes, o Cruzeiro terá o Wesley Carvalho mais uma vez, ele que pode alternar a equipe, principalmente pelo início da temporada e também pelos compromissos da outra semana. Hoje, no trabalho na Toca, não teve em campo mais um dia o Marlon, tá com uma inflamação na garganta, o Caio Jorge com uma lesão muscular, dores musculares na coxa, deve seguir preservado. Amanhã teremos trabalho aberto para a imprensa na Toca da Raposa pela manhã